Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Uma comissão de juristas que atua na reforma do Código Penal colocou na pauta do Congresso Nacional a descriminalização das drogas no país. Enquanto o assunto é debatido pela sociedade, campanhas nacionais lançadas por ONGs pedem mudanças na legislação. Para abordar o tema, convidamos o subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Institucionais do MP Gaúcho, Marcelo Dornelles, também presidente do Instituto Craque Nem Pensar. Doutor Marcelo, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui novamente no programa. Uma satisfação retornar ao Conhecendo o Ministério Público, tão bem produzido e conduzido por ti, Marco. Doutor Marcelo, como o senhor avalia essa tentativa, essa busca de alteração na legislação da lei de drogas? E mais, dá para entender que essa proposta deve ser presumida, se o usuário ser flagrado, se essa droga é para uso pessoal ou não? Olha, é natural que haja uma possibilidade, uma tentativa de reforma da legislação, em que pese ela tenha só 5 anos, a atual legislação antidrogas. O tema é tão polêmico, ele é tão constante na sociedade que é normal que o Poder Legislativo se mobilize. Eu penso que eu discordo da questão de presumir a conduta para lá ou para cá. Por certo que havendo critérios mais objetivos que indiquem a diferença entre o usuário e o traficante, ela é sempre positiva. Agora, a presunção no direito penal nunca é boa, né? Até porque o caso concreto é que vai definir a situação e não uma presunção legal em abstrato para toda a população. Agora, para distinguir se aquela pessoa que foi pega com a droga estava ali traficando ou não, é necessário ver outros aspectos, principalmente no que diz respeito à conduta do flagrado. É que, na verdade, né, hoje se trabalha muito com flagrante. Então, o flagrante, ele meio que limita os fatos ao que aconteceu naquele instante, né? Então, como há tanta droga nas ruas, então, por exemplo, o policiamento ostensivo vai trabalhando, onde ele vai observando o tráfico, ele vai atuando, vai prendendo. Então, hoje, a esmagadora maioria dos processos criminais por tráfico, eles decorrem em flagrante. E o flagrante é uma questão limitadora, porque tu pega naquele instante o que está acontecendo ali, quando por detrás há toda uma preparação, né? Então, me parece assim que tenha que melhorar a investigação criminal. E não se trabalhar com esses flagrantezinhos. Então, por isso que só se pega quantidades pequenas, porque não se trabalha a investigação prévia, um trabalho mais qualificado anterior, para que se chegue ao flagrante já com uma situação prévia anterior, né? Do que foi feito, como é que as pessoas se organizam, onde é que ela guarda a droga, de onde é que vem, né? Por que ela está com uma quantidade tão pequena naquele instante, porque ela guarda o depósito em outro lugar. Então, tem várias circunstâncias que somente uma investigação criminal qualificada é que pode apontar. Então, não me parece que seja uma questão de lei, seja assim um trabalho mais qualificado na investigação criminal. Agora, pelo que se lê, principalmente nas últimas matérias que têm saído na imprensa, essa proposta é uma tendência mundial, ou seja, de descriminalizar as drogas, e principalmente para evitar, para diminuir prisões equivocadas. Isso está se discutindo, por exemplo, antes tinha aquele história, na Holanda, né? Mas a Holanda é um país completamente diverso do nosso, a questão cultural, a questão social, a questão econômica. Nós não podemos pegar e importar um modelo europeu de um país específico e jogar no Brasil. Isso me parece o maior equívoco, né? Atualmente se trabalha a questão de Portugal. Mas Portugal está tentando uma alternativa. Eu acho que todos os países estão pensando alternativas, porque se trabalhou nas últimas 3 décadas com aquela visão americana da guerra às drogas. Uma questão policialesca, uma questão de se gastou milhões de dólares na questão do enfrentamento como guerra. E não é a melhor forma, né? Porque, na verdade, a guerra eu tenho um inimigo identificado, visível. E ali não, tem que ter um trabalho de investigação, tem um trabalho social. No Brasil, como é um país muito pobre, as pessoas, por vezes, entram na questão do tráfico, no pequeno
tráfico, não por uma questão moral, uma questão criminosa, às vezes até por necessidade. Então, a gente tem que trabalhar aqui a questão da realidade local. Eu não gosto dessa importação de modelos europeus, porque a realidade é absolutamente diversa da nossa, em todos os sentidos. Agora, como o senhor vê um fato concreto, como o senhor faz essa leitura do seguinte: desde 2006, quando entrou em vigor a lei de drogas, a taxa de pessoas presas por outros crimes cresceu em média 35%. E as das pessoas pegas com drogas cresceu 110%. É que também houve uma cobrança social maior disso, né? E, na verdade, a droga ela acaba se vinculando a vários outros crimes. Então, em virtude da droga, se praticam furtos, violência, se praticam roubos, homicídios, até mesmo estupro, em virtude da droga. Mas houve assim, é tamanha a quantidade de droga circulando na sociedade brasileira que se torna também mais fácil a repressão disso, mas nesses casos pequenos, né? Então, hoje, se você pegar à noite nas grandes cidades e sair, e nas esquinas as pessoas estão vendendo droga. Então, é uma abordagem muito fácil. É um crime, nessas circunstâncias assim, de flagrante, é um dos crimes fáceis de reprimir. Então, acaba tendo essa intensidade maior, né? Mas eu repito o que disse antes, o problema é de investigação. Se atua, essa taxa que elevou são de pequenos traficantes. Ou seja, aquele que está vendendo ali na rua, aquela pontinha da cadeia da droga, acaba se tendo assim uma grande repressão na parte que não é a mais importante, né? Claro que nós temos que retirar toda pessoa que estiver vendendo droga nas ruas, nós temos que tirar de circulação. Mas se não tiver um trabalho delas, a partir delas para trás, da onde vem, por que vem, quem é que comanda, acaba que aquela pessoa ali é substituída por outra. E no outro dia se prende de novo, porque elas estão nos mesmos lugares, vendendo para as mesmas pessoas. Então essa taxa me parece assim que ela tem muito a ver também com essa cobrança social. Porque a questão da droga nos últimos 3 anos, ela foi muito para a mídia. Aqui no Rio Grande do Sul teve todas umas campanhas, né, na qual eu tenho orgulho de ter participado de algumas, que colocou em pauta. Então, quando se coloca em pauta o tema, há uma cobrança natural das autoridades. Então, naturalmente, a polícia se direciona para isso, a brigada militar, todo mundo se concentra nisso. E aí, portanto, a repressão acaba sendo maior e aí representa esses números que tu referiste. Claro. Ainda dentro de modelos, doutor Marcelo, só para a gente fazer um paralelo, o modelo defendido é o modelo de Portugal, sim, onde lá o consumo é proibido, mas é encarado como um ilícito, não encarado como um ilícito criminal, mas sim como um ilícito administrativo. Eu tenho refletido sobre isso, Marcos, sabe? Num primeiro olhar, assim, eu até parece correto, assim, eu já refleti sobre isso. Olha, tu não trata como crime, mas ao mesmo tempo tu tens uma infração e tu tens a possibilidade do Estado intervir. A ressalva que eu tenho feito é o seguinte: no Brasil nós temos a cultura do crime para a sociedade. As pessoas fazem a leitura assim, do crime como proibido. Ou seja, se é crime, eu não posso fazer. Se não é crime, eu posso fazer. Infelizmente, esta é a leitura que a sociedade faz. Então, pega, por exemplo, assim, algumas situações em que a tutela administrativa do Estado ela é mais forte até que, às vezes, que a tutela criminal, como no trânsito. Então, você pega, assim, hoje, as infrações de trânsito, por exemplo, a embriaguez no trânsito, ela é punida mais gravemente, mais de uma forma imediata e mais efetiva no direito administrativo, através da apreensão da carteira, apreensão do carro, multas elevadíssimas, né, do que na atuação criminal. Agora, bastou uma decisão do STJ dizendo que em tal ou tal circunstância não era crime, criou uma celeuma nacional de agora então nós deixaremos de reprimir o álcool do trânsito, o que não é verdade, né? Outra leitura que eu faço da improbidade administrativa, por exemplo. A improbidade administrativa, a lei fez 20 anos e nós vemos assim muito pouca atuação efetiva no combate à corrupção pela via administrativa. As pessoas não se preocupam, elas se preocupam quando é crime. Então eu vejo assim, que essa leitura, especialmente para o leigo, do não ser crime, eles fazem a leitura do bom, então eu estou liberado.
Ah, não, mas é uma punição administrativa, vai ter uma multa. Ah, multa, eu não pago ou pago, enfim, não acaba não refletindo na questão preventiva da não utilização. E para o tráfico de drogas, o que acha dessa proposta ter diminuído o teto da pena de prisão de 15 anos para 10 anos? Eu acho que o ideal é que tivesse escalas. Esses aumentos de penas por si só não representam nada. Isso é uma resposta que, às vezes, algumas pessoas tentam, quase no sentido de ilusão da população. Ah, aumentou a pena. Porque, na verdade, a pena máxima é um referencial abstrato que ele é utilizado de uma forma muito limitada, né? Nós contamos nos dedos os números, as penas máximas no Brasil inteiro, em todos os tempos. Então, na verdade, hoje se trabalha com a pena mínima, em torno do mínimo. Eu acho que a pena tem que ser efetivamente cumprida. Ela não precisa ser 10 ou 15. Ela pode ser 2, 3 ou 4, mas efetivamente cumprida. Então, me parece assim que diminuir de 15 para 10 não reflete concretamente praticamente nada. Porque você não vai ver, num caso concreto, alguém condenado a 10 ou condenado a 15. Não vai ver. Em que pese seja de 5 a 15, ele vai pegar 6, 7. Então, se for 5 a 10, a pena é a mesma. Eu não acho que tenha alteração significativa concretamente. E como ficariam os casos do uso da droga de maneira ostensiva pela proposta? É uma coisa assim que nos preocupa. Vocês imaginem assim, olha, agora pode administrativamente e as pessoas vão estar usando droga nas ruas, né? Já há mais ou menos que nos parques, nos shows, nos jogos, se vê com muita naturalidade as pessoas usando droga, né? Você imagina agora, não sendo crime, ou seja, podendo, não sendo um ilícito criminal, vai ser uma coisa constrangedora, especialmente para quem não concorda com isso, e para as crianças e para os adolescentes e para os idosos, eles estarem convivendo com as pessoas ostensivamente utilizando drogas alucinógenas, né? É uma coisa assim que vai ser, se acontecer, vai ser muito, muito complicado. E o senhor concorda com a penalização para o consumidor de drogas, ou entende que se deve buscar uma outra saída, até porque já está provado que o usuário, né, para o usuário cabe sim o tratamento? Eu separo o usuário do dependente, né? Eu acho que é uma questão assim bem básica que tem que se fazer. O usuário não precisa de atendimento médico, o dependente precisa. O nosso problema é o usuário que se transforma em dependente. O usuário eventual não precisa de tratamento. Não precisa. Né? Ele precisa de atendimento médico, é o dependente. Essa confusão é muito comum se fazer. Eu acho assim que a legislação atual, eu tenho dito que ela tem os seus méritos. Por quê? Porque tinha uma discussão anterior que volta e meia ela vem de uma forma equivocada, porque não é verdade, que está se querendo prender o usuário. Não se prende o usuário. E não é só porque a lei tirou há muitos anos, porque a pena era muito pequena, ela era substituída por multa, por prestação de serviço à comunidade, suspensão do processo. Então, o usuário preso não é verdade. Não era antes. Hoje é impossível o usuário preso. Mas o usuário que ele recebe uma medida alternativa, ele tem uma conversa com o juiz, com o promotor, ele vem no processo, pode-se agregar a ele um tratamento, se for necessário, né, um tratamento. Se não for necessário, ele pode ficar na via da advertência, mas eu acho que tem um conteúdo preventivo nisso. Tem um conteúdo. Eu acho que chamar atenção, porque às vezes, né, Marco, o Estado tem que fazer o papel do pai. O Estado faz o papel do pai. Muitos desses que o pai, no sentido, né, pode ser a mãe, mas no sentido da autoridade, do limitador em casa, porque muitas vezes esse jovem está usando droga por falta de limite, por falta de orientação, por falta de uma presença mais forte dos pais, e que muitas vezes o Estado faz esse papel, né, através do juiz, do promotor. Então ele acaba tendo um chamamento à sua atenção, um chamamento à realidade, e às vezes, conforme o caso, se permite levar a um atendimento médico, se for o caso. Então eu acho assim que essa situação intermediária, que não é prisão, mas também não é uma coisa liberalizante que vai incentivar o uso, eu sou daqueles que entendem que tá correto isso. Claro. E como o senhor vê essa posição do Uruguai,
que pretende regulamentar, digamos assim, o mercado da maconha? Eu vi com muita preocupação, né? Até porque, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, que nós temos as fronteiras todas abertas, secas, né? Se atravessa caminhando para o Uruguai. Eu fico com muita temeridade. Eu acho que a violência na nossa região aqui vai aumentar. Eu estou prevendo, assim, estou pensando em pessoas vindo para cá, porque isso acontece, uma espécie de um turismo de drogas, pessoas virem do mundo todo, do Brasil inteiro, para cá, para o Uruguai, para fazer aquela experimentação, para se sentirem com mais liberdade. Eu vejo assim com muita preocupação, sabe? Porque não há como liberar no Uruguai e nós não sermos atingidos, especialmente no Rio Grande do Sul, por causa das fronteiras. Nós temos propriedades lá que estão metade no Uruguai e metade no Brasil, né? Isso é muito frequente. Eu vejo com muita temeridade, assim, porque eu penso que se a ideia que nós verificamos que o Uruguai quer liberar, regulamentar a questão da maconha, é porque eles acham que com isso vão diminuir a criminalidade. Só que, veja só, você achar que o Estado vai controlar 100% disso é uma ilusão, é quase uma inocência, né? Se fizer uma relação, por exemplo, com o álcool e com o cigarro, que são drogas lícitas, liberadas, que tem tudo que é tipo de controle e todos os dias se apreende centenas, milhares de cigarros falsificados entrando do Paraguai no Brasil e é tudo regulamentado. Olha o álcool, né? A questão da venda para criança e adolescente, por mais que se trabalhe prevenção, repressão, o comerciante está lá vendendo, né? Então, achar que o Estado vai controlar todo esse mercado de drogas, isso é uma ilusão quase inocente, assim. Claro. Doutor Marcelo, e como legislar essa matéria levando-se em conta apenas o direito individual? Haja visto que isso, de alguma maneira, vai afetar a vida de outras pessoas. Pois é, eu tenho dito assim, Marco, a questão da droga, ela é complexa, ela precisa ter uma atuação, uma visão sistêmica. Ela não pode ser vista sob o prisma do indivíduo simplesmente. O indivíduo é um degrau dessa cadeia, certo? Porque além do indivíduo, ele vai afetar, e os números, a experiência mostra, afeta a família, afeta na escola, afeta no trabalho, afeta nas relações sociais, afeta no aumento da violência, ou seja, afeta a sociedade. Então, aquela visão lá da década de 60, 70, de liberdade, direito individual, né, porque eu estou usando a minha droga, não estou perturbando ninguém, isso não é verdade hoje. Porque, claramente, todas elas causam dano psíquico, todas elas, todas, porque elas são alucinógenas. Todas causam algum problema de saúde, ou pulmonar, ou cerebral, né, ou neurológico, causa. Então, isso afeta, no mínimo, o sistema de saúde, que vai ter que atender esse usuário. O nosso sistema é público, né, tem que atender todo mundo. Então, eu vejo assim que não há como você ver sob o prisma individual uma questão que é totalmente complexa, que envolve toda uma gama de situação. O indivíduo é uma parte disso, mas ele não pode, em virtude dos seus interesses, né, envolver toda essa complexidade para que ele seja beneficiado. Eu vejo assim de uma forma equivocada trabalhar sob o prisma individual. Claro. Já que estamos vivendo um momento pré-eleitoral, eu gostaria que o senhor falasse, até porque o senhor é presidente do Instituto Crack Nem Pensar, dessa droga que aumenta a cada dia. Eu queria que o senhor falasse também das famílias, né, e dos aumentos dos abrigos, que tudo só está na raiz do aumento desses abrigos públicos. A questão da droga, e retornando um pouquinho à questão da liberação, liberando, seja a maconha, seja o que for, vai haver um aumento da oferta e vai haver um aumento da procura. Então, naturalmente, por si só, nós vamos aumentar o consumo. A experiência que se tem é que as drogas que mais se abusa são as drogas liberadas, como o álcool, por exemplo. Ela é liberada, ela é incentivada pela imprensa, pela mídia, pela propaganda, ela é incentivada e, portanto, ela é abusada. O uso da droga, o abuso da droga, reflete em tudo que tu está dizendo, na família,
no sistema de saúde. Por exemplo, hoje, cada vez os dados têm demonstrado que as crianças de rua, os adolescentes e os adultos, quase 90% são dependentes químicos, as pessoas de rua. Dependentes químicos, ou seja, álcool, maconha, cocaína, crack. Por quê? Pela oferta, pela falta de atendimento social. Isso implica um investimento público elevadíssimo em abrigos, em sistema de saúde, em assistência social. E aí vem a cobrança da sociedade, com razão. Nós não queremos ver crianças nas ruas, nós não queremos ver pessoas embaixo das pontes, mas ao mesmo tempo nós estamos querendo liberar as drogas que fazem com que pessoas dessa ordem fiquem lá. Então, eu vejo assim, nesse momento em que se discute em todo o país a questão das campanhas eleitorais, dos novos dirigentes, os nossos políticos, eles têm que estar atentos à questão da saúde, da assistência social e da prevenção. Porque a gente vê assim, Marco, uma criança ou adolescente que ingressa nesse mundo, todo esforço, todo trabalho, todo custo social e econômico que tem para que ela saia é algo muito elevado, sabe? É muito elevado. A criança entrou na dependência química, entrou no crack, tem que ter um investimento público muito alto na saúde, depois que ele sai da desintoxicação nas casas, nas comunidades terapêuticas, depois da assistência social, porque eles normalmente têm problema familiar. Então, eu penso assim, que é um tema fundamental que eu ainda não vi. Claro que as campanhas começaram agora, mas pelo que eu vi ainda não é, e é um tema fundamental. Eu não vi ainda esse debate de uma forma mais aprofundada nas campanhas eleitorais agora. Claro. E falando em campanha, o que o senhor acha que vai acontecer daqui para frente? Haja visto que há campanhas nacionais pedindo assinaturas, colhendo assinaturas, para mudar a legislação, principalmente para diferenciar o usuário do traficante. Não, eu acho assim, ó, quanto melhor se diferenciar o usuário do traficante, melhor para todos, certo? Agora, nessa generalidade, o que se vê, eu vejo assim, artistas apoiando isso, né? Ali não diz qual é o histórico que eles têm, qual é o conhecimento que eles têm em relação ao tema, né? Provavelmente é nenhum, né? Mas eles estão usando a imagem para favorecer uma ideia. Agora, o problema dessa separação, e eu sempre acho que tem que ser vista no caso concreto, porque uma vez assim, há 2 anos atrás eu estive na Senat, Secretaria Nacional Antidrogas, e os dados da Secretaria Nacional eram o seguinte: a esmagadora maioria dos condenados por tráfico no Brasil eram condenados por menos de 100 gramas de droga, seja qual for a origem, menos de 100, certo? Bom, então qual era o trabalho? Aí fiz uma visão política de que, não, 100 gramas não é uma quantidade tão significativa. Agora, o que os casos concretos nos demonstram? Nós, como promotor de justiça, e eu trabalhei muito tempo na área criminal, o traficante sabe disso. Então, ele não está, também é uma coisa quase inocente achar que ele vai estar na rua com 2 quilos. Não, ele está na rua com 10 gramas, com 20 gramas, com 30 gramas. Ele vende essas 30 gramas, volta ao depósito, pega mais 30, vende essas 30, volta ao depósito, pega mais 30. Então, num dia, ele circulou 1 quilo ou mais. Só que quando ele é preso, ele está com 20, 30, 100, porque ele sabe disso. Ele sabe que ele também tem que ter a reserva de que se ele for preso e pegarem todo o material dele, os seus companheiros, às vezes a própria família, porque as mulheres acabam assumindo o tráfico quando os homens são presos, ela tem que ter droga em depósito para continuar vendendo. Então ele sempre vai estar com quantidades pequenas. Então por isso que eu repito assim, você só pode resolver isso com uma investigação qualificada. E não com aquela prisão na hora. A prisão na hora ele vai estar com 10, 15, 20. Aí nós vamos chegar, condenado aqui com 20 gramas. 20 gramas na hora. Mas ele circulou, provavelmente no dia inteiro, na semana inteira, circulou quilos de droga. Então o trabalho correto não seria não prendê-lo com 20 gramas, 30 gramas, 50 gramas. Aguardar, fazer um trabalho de inteligência, ver onde é que ele deposita, de onde é que vem,
né, quem é o fornecedor maior, e aí sim fazer um trabalho mais qualificado. Porque aí você vai demonstrar que não é 20 e 30, eles circulam com muito mais quantidade. Então eu acho correto, porque é uma injustiça muito grave você prender como traficante alguém que é usuário, né? Mas, por outro lado, não é este o critério que vai diferenciar da quantidade, porque eles sabem disso e eles dividem em várias quantidades, em vários lugares, exatamente para não perder todo o produto. Ok, doutor Marcelo Dornelles, mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa e a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Foi muita honra estar aqui de novo, Marco. Estou sempre à disposição para esclarecer os temas que forem de interesse do Ministério Público. Ok, obrigado. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendomp. Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!